Olá, turma, bom dia, boa tarde, boa noite aos que estão presentes, aos que vão assistir também a gravação desse nosso encontro. Estamos aqui no grupo de estudos sobre a obra de Carl Gustav Jung. Na verdade, é um grupo de estudo sobre a obra de Carl Gustav Jung e sobre a obra de von Franz, Marie-Louise von Franz, só que nós estamos intercalando, né? Estamos fazendo essa reunião no horário do grupo de supervisão aqui do Instituto Labirinto. Nós tiramos o primeiro momento da supervisão, uma vez por mês, para que a gente possa estudar uma parte da obra do Jung, e uma outra vez por mês, para que a gente possa estudar uma parte da obra da Marie-Louise von Franz. Estamos aqui trabalhando o livro A Natureza da Psique, capítulo 8º. Hoje vamos trabalhar o item E do capítulo 8º, consciência e inconsciente, e também vamos trabalhar o item F desse mesmo capítulo, que fala sobre pegar aqui o nome direitinho aqui do item F, mas que fala sobre a consciência múltipla que existe no inconsciente, mas o título desse item F é o inconsciente como consciência múltipla. Como é de costume, nós sempre passamos um roteiro prévio para os colegas que fazem parte desse grupo de estudo, com as questões que vão orientar o nosso debate, o nosso comentário, as discussões aqui no grupo. Temos também um grupo do WhatsApp, e no grupo do WhatsApp as pessoas que tiverem alguma dúvida, algum comentário, que não tiveram a chance, a oportunidade de colocarem aqui durante esse encontro, podem colocar lá no WhatsApp, que a gente vai conversando e debatendo lá também. Para aqueles que vão assistir a gravação no canal do Instituto Labirinto, quem quiser fazer algum comentário, né, pode participar colocando seu comentário no próprio canal do Instituto Labirinto. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui o nosso encontro de hoje. A item é consciência e inconsciente. Então, a primeira questão do nosso roteiro é qual a natureza do inconsciente, né? Estamos aqui no livro A Natureza da Psique, né, onde nós estamos discutindo o que é psique, quais são os conteúdos psíquicos e qual a natureza desses conteúdos. Já vimos que esses conteúdos podem ser conscientes ou inconscientes, podem estar conscientes ou estar inconscientes, né? E aqui uma questão interessante, né, que segue o comentário do Jung, é sobre qual a natureza do inconsciente. Será que essa natureza do inconsciente é diferente em relação aos conteúdos conscientes ou possuem a mesma natureza? Vamos ver aqui o que é que o Jung comenta. Então, ele diz o seguinte, no parágrafo 382 desse livro. Antes de examinar mais de perto o nosso dilema, eu gostaria de esclarecer um aspecto do conceito do inconsciente. O inconsciente não se identifica simplesmente com o desconhecido. É antes o psíquico desconhecido, ou seja, tudo aquilo que supostamente não se distinguiria dos conteúdos psíquicos conhecidos, quando se chegasse à consciência, né? E aí a gente já começa a se lembrar aqui da diferença que Jung tinha feito anteriormente entre o inconsciente psíquico e o inconsciente psicóide. Quando se trata de material que está no inconsciente psicóide, a gente está falando sempre de algo que não tem uma forma, não tem uma representação, não tem uma imagem, né? Mas uma vez que esse material ganha uma forma, uma representação, uma imagem, e ao mesmo tempo é atribuído a esse material um afeto, né? E essa forma que recebeu um afeto, ela se manifesta também como uma ideia, né? Nós estamos falando já de um conteúdo psíquico. E aqui a gente começa a afirmar que os conteúdos do inconsciente têm a mesma natureza dos conteúdos da consciência, ou seja, são psíquicos. Por quê? Porque tem uma imagem, tem uma ideia e tem um afeto.
né? Todo conteúdo psíquico vai apresentar esses três fatores, ou essas três características. São portadores de afeto, portadores de uma imagem, portadores de uma ideia. Em todo e qualquer processo de dissociação psíquica, há uma divisão, uma ruptura entre esses fatores. Por exemplo, né, diante de uma experiência traumática, o indivíduo adota um mecanismo de defesa em que ele pode se esquecer da experiência traumática, mas o afeto continua. Um outro indivíduo pode exercer um mecanismo de defesa em que ele se lembra da experiência traumática, consegue até narrá-la, mas o afeto é separado, o afeto fica a nível inconsciente. Daí uma dissociação, tá? Então, o inconsciente para Jung não é somente aquilo que é desconhecido, de modo geral, né? Mas é o psíquico que naquele momento é desconhecido. O psíquico que naquele momento não está se relacionando com o ego. Então, continuando aqui. Além disso, é preciso acrescentar aqui também o sistema psicóide, a respeito do qual nada sabemos diretamente. Ou seja, nós nada sabemos sobre o inconsciente psicóide, porque ele não tem uma imagem, não tem uma ideia, pode até ter afeto, né? Mas não tem imagem e nem ideia. Uma vez que esse material psicóide passa pelo processo que Jung chama de psiquificação, ganhando, então, uma ideia e uma imagem, esse material deixa de ser psicóide e passa a ser psíquico, ainda que esteja a nível inconsciente. Assim definido, continuou Jung, o inconsciente retrata um estado de coisas extremamente fluido. Tudo o que eu sei, mas em que não estou pensando no momento. Tudo aquilo de que um dia eu estava consciente, mas de que atualmente estou esquecido. Tudo o que meus sentidos percebem, mas minha mente consciente não considera. Tudo o que sinto, penso, recordo, desejo e faço involuntariamente e sem prestar atenção. Todas as coisas futuras que se formam dentro de mim e somente mais tarde chegarão à consciência. Tudo isso são conteúdos do inconsciente. Se a gente puder classificar esses conteúdos em grupos, né, Jung faz isso, ele apresenta essa teoria no livro O Eu e o Inconsciente, também ele fala sobre isso no Fundamentos de Psicologia Analítica. Nesse próprio livro aqui, A Natureza da Psique, em capítulos anteriores, Jung também vem falando sobre isso, a gente divide esses conteúdos inconscientes em quatro grupos, né? O primeiro grupo é o material que não conseguiu ter a energia suficiente para ultrapassar o limiar da consciência. Então, esse material, esse conteúdo atua a nível inconsciente. O segundo grupo é o material que perdeu a energia. Tinha energia, outrora fazia parte da consciência, mas passou por um processo de esquecimento, perdendo a energia psíquica e, por isso, baixou a sua intensidade, voltando-se para o inconsciente. Tá? Um terceiro grupo é o grupo de conteúdos que passam por um processo de recalque, né? O processo de represamento, né? De recalque psíquico, de repressão psíquica. Então, esse material estava na consciência ou poderia estar na consciência, mas a própria consciência usa uma energia para tirar esse material do seu campo energético, da sua consciência. Portanto, esse material não está se relacionando com o ego. Então, esses três grupos, material esquecido, material reprimido, material que não tem energia suficiente para chegar no campo da consciência, são conteúdos que não estão se relacionando com o ego, por isso são inconscientes, naquele momento. Em outro momento, como, por exemplo, depois de um trabalho de imaginação ativa ou depois de um sonho, aquele material esquecido, reprimido ou que não teve intensidade suficiente para chegar na consciência, ele pode ganhar mais uma energia, mais uma quantidade de energia e, com isso, voltar a se conectar com o ego, entrando novamente no campo da consciência. E Jung apresenta também um quarto grupo de conteúdos que estão no inconsciente.
são os conteúdos que resultam da autonomia do inconsciente. O inconsciente não está parado, o inconsciente não está estagnado. O inconsciente também não é apenas reativo à consciência. O inconsciente tem uma autonomia, e essa até é uma hipótese básica da psicologia analítica. A hipótese que fala que o inconsciente, né, tem um sujeito, o inconsciente tem uma autonomia. E essa autonomia do inconsciente, ela se manifesta, por exemplo, no trabalho diário que o inconsciente faz em reagrupar esses conteúdos, rearticulando esses conteúdos através dos complexos autônomos. Então, o inconsciente pode, com isso, produzir novos conteúdos, oriundos, né, desse trabalho de rearticulação de conteúdos inconscientes. Um exemplo desses conteúdos produzidos pelo inconsciente são os símbolos, que de início se manifestam como sintomas, ou seja, são interferências no campo da consciência, mas que se a consciência olhar para isso e interagir com isso, esses sintomas que produzem efeitos negativos no campo da consciência podem passar a produzir efeitos positivos, efeitos benéficos, funcionando como ponte que vai servir de ligação entre o inconsciente e a consciência, né? Então, o material simbólico, assim como o material sintomático, esse material resulta da atividade autônoma do inconsciente, formando, então, um quarto grupo de conteúdos do inconsciente. Voltando à nossa questão inicial do nosso encontro de hoje, qual a natureza do inconsciente, dos conteúdos inconscientes, é a mesma natureza dos conteúdos da consciência. Portanto, ambos têm uma natureza psíquica, porque apresentam uma ideia, apresentam afetos e apresentam imagens psíquicas, tá? Tanto aquelas imagens inconscientes, como também as imagens conscientes. Falar de imagens conscientes é mais fácil, porque a gente está retratando aqui a imagem. Agora, falar de uma imagem inconsciente é mais complexo, porque a gente não consegue visualizar essa imagem. Porém, nós sabemos da existência dela porque elas produzem efeitos. Quais são os efeitos? Os sintomas. E o material simbólico que aparece através dos sintomas. Ok? Algum comentário daí? Alguma pergunta? Então, vamos seguindo. Continuando. Diz Jung, né? Mas, como já dissemos, é preciso também incluir no inconsciente as funções psicóides, capazes de se tornarem conscientes e de cuja existência temos apenas um conhecimento indireto, né? Então, quando o Jung fala do inconsciente, ele fala, né, do inconsciente psíquico, inconsciente pessoal e inconsciente impessoal, e ele fala de um inconsciente mais profundo ainda, que é o inconsciente psicóide, que a gente conhece muito pouco desse inconsciente. Aí chegamos aqui a uma segunda questão do nosso roteiro. Em que estado se encontram os conteúdos quando não estão se relacionando com o ego? Aí segue aqui o parágrafo 383. Agora chegamos à questão em que estado se encontram os conteúdos quando não relacionados com o ego consciente, né? E Jung vai comentar sobre essa questão agora. A conclusão mais completa seria a de que, afora a relação com o ego consciente, nenhuma coisa se modifica quando um conteúdo se torna consciente. Por esse motivo, rejeito a opinião de que os conteúdos momentaneamente inconscientes são apenas fisiológicos, né? E aí já é uma diferenciação bem interessante e importante para nós, que Jung já afirma aqui que quando se fala de inconsciente, nós não estamos falando apenas da fisiologia orgânica, estamos falando de uma representação dessa fisiologia orgânica do organismo, tá? Então, o estado do inconsciente, dos conteúdos inconscientes, é o mesmo estado psíquico que os conteúdos conscientes representam. A única diferença que existe entre eles é que o grupo de conteúdos conscientes estão, naquele momento, se relacionando com o ego. E o grupo de conteúdos inconscientes, naquele momento, não estão se relacionando com o ego. Mas ambos possuem
uma qualidade psíquica que vai além da qualidade fisiológica. Por exemplo, né, se eu estou descrevendo o efeito que eu estou sentindo no meu organismo por conta de uma hipertensão arterial, de uma pressão alta, né, essa descrição dessa pressão alta, ela já é psíquica, embora eu esteja me referindo a um fato fisiológico, tá? Então, quando eu levo essa fala para a psicoterapia, eu estou trazendo uma imagem. E quanto mais eu falar sobre essa imagem, mais clara essa imagem vai ficando. E se eu representar essa imagem através de um desenho, dentro do processo terapêutico, por exemplo, eu posso trazer a imagem de um aquecimento, de algo que está sendo aquecido e que, por isso, está aumentando a pressão, né? E quando eu trago essa imagem, que se refere a uma hipertensão arterial, eu estou falando muito mais do que a própria hipertensão arterial. Eu estou falando de um excesso de pressão. Aí o analista junguiano, o psicoterapeuta junguiano, pode perguntar ao seu paciente: que pressão é essa? Que fogo é esse que está aquecendo essa panela? Né? Aí o paciente começa a olhar de forma simbólica para esse sintoma. Ele começa então a falar sobre, talvez, a pressão que ele sofra no trabalho, problemas e preocupações familiares, né? Problemas e preocupações sentimentais e por aí vai. Então ele não está mais falando da hipertensão arterial, embora esteja falando dela também, mas está falando de muito mais coisas do que da própria hipertensão arterial, né? A base fisiológica mais uma vez que ganha uma ideia, uma imagem, já é psíquico e por isso se fala, a partir de então, de coisas psíquicas, da vida de modo geral. E o indivíduo ganha, com isso, uma oportunidade enorme de autoconhecimento, de pensar melhor sobre si mesmo e sobre a sua própria vida. Ok? Continuando. Diz Jung, basta pensarmos nos casos de dupla personalidade, automatismo ambulativo, etc. Tanto as descobertas de Pierre Janet como as de Freud nos mostram que tudo continua aparentemente a funcionar no estado inconsciente como se fosse consciente. Nada muda, né? A única diferença é que não tem naquele momento contato direto com o ego. Há percepção, pensamento, sentimento, volição e intenção, justamente como se o sujeito estivesse presente, né? E aí já tem a ver com aquela hipótese do Jung, que fala que existe um sujeito no inconsciente. Depois vamos descobrir quem é esse sujeito, né? Com efeito, não são poucos os casos, como, por exemplo, os de dupla personalidade, acima mencionada, onde aparece realmente um segundo ego, competindo com o primeiro. Tais descobertas parecem demonstrar que o inconsciente é, de fato, uma subconsciência, mais de certas experiências, já conhecidas por Freud, se deduz claramente que o estado dos conteúdos inconscientes não é de todo idêntico ao estado consciente. Por exemplo, os complexos afetivos não mudam no inconsciente da mesma maneira que mudam na consciência. Isso porque, uma vez que um conteúdo está na consciência, o ego tem um poder sobre esse conteúdo. Ele consegue modelar esse conteúdo, consegue modificar esse conteúdo através de técnicas, de exercícios e de práticas, né? Mas quando um conteúdo está no inconsciente, o ego não tem autonomia sobre eles, não consegue modelar esse conteúdo. Esse conteúdo tende a ter o mesmo padrão repetitivo. São chamados padrões repetitivos dos complexos, né? Quando você tem um complexo, como por exemplo, de inferioridade, uma vez que é constelado, você reage da mesma forma sempre. A não ser que você, ao longo de um processo terapêutico, tome consciência desse complexo de inferioridade e, a partir de então, você passa a trabalhar esse complexo. Enquanto um complexo ele é muito inconsciente, não tem como você modelar, modificar esse complexo. O primeiro passo para isso é você tomar consciência. Tem aquela frase bem conhecida do Jung, né? Que diz mais ou menos o seguinte, né? Quando você tem consciência de algo, você consegue modificar esse algo, mas se você não tem consciência de algo, esse algo domina você.
né? É exatamente isso, né? Se você não tiver consciência daquilo que está te afetando, você sempre será afetado por aquilo. Uma vez que você toma consciência daquilo que está te afetando, você pode se posicionar de forma diferente e modificar esse material que está te afetando, que tem a ver com os complexos. Continuando. Embora possam ser enriquecidos com associações, eles não são corrigidos. Então, os complexos afetivos não trabalhados, os complexos autônomos, eles vão ganhando cada vez mais associações a nível inconsciente, vão ficando cada vez mais fortes e vão cada vez mais influenciando de forma sintomática a atitude consciente. Uma vez que em um processo terapêutico você vai tomando consciência dos complexos autônomos, você vai ter condições de modelar esse complexo e de superar esse complexo, tendo uma nova postura diante da vida, sem ser mais tão influenciado pelos complexos autônomos. Então, voltando aqui. Embora possam ser enriquecidos com associações, eles não são corrigidos a nível inconsciente. Eles só vão ser corrigidos a nível consciente. Mas conservam sua forma original, como se pode verificar facilmente pelo seu efeito constante e uniforme sobre a consciência. Assumem também o caráter compulsivo e ininfluenciável de um automatismo, do qual só podem ser despojados quando se tornam conscientes. Este procedimento é considerado, e com razão, como um dos mais importantes fatores terapêuticos. Por último, tais complexos, presumivelmente em proporção com sua distância relativa à consciência, assumem, por autossimplificação, um caráter arcaico e mitológico, e, consequentemente, também uma certa luminosidade, como se pode ver, sem dificuldade, nas dissociações esquizofrênicas. Mas a luminosidade situa-se inteiramente fora do âmbito da volição, pois transporta o sujeito para o estado de arrebatamento, numa entrega em que a vontade está inteiramente ausente, né? Então, quanto mais distante um conteúdo estiver da consciência, mais esse conteúdo vai estar se relacionando com complexos autônomos e caindo mais ainda no nível inconsciente, mais esse conteúdo vai estar se relacionando com imagens arquetípicas que fazem parte do inconsciente coletivo. E essas imagens arquetípicas vão se manifestar de forma arcaica, mitológica, primitiva, tendo um grande poder sobre a consciência. E esse poder é conhecido dentro da teoria junguiana como luminosidade, onde o ego se sente subjugado por essa força que vem do inconsciente coletivo, que vem dessa imagem arquetípica. E aí não tem mais o que você fazer. Você é invadido pelo inconsciente, é dominado por essa força, e essa força faz o que quiser fazer de você e da sua vida durante aquele momento de invasão psíquica. Então, quanto maior a dissociação do indivíduo, mais ele vai sofrer a atuação de conteúdos oriundos do inconsciente coletivo que vão se manifestar como uma invasão psíquica, levando esse indivíduo a ter surtos, que pode, inclusive, a sofrer surtos psicóticos e entrar num processo de adoecimento mais sério, mais profundo, como até mesmo uma esquizofrenia. Ou seja, quanto mais inconsciente é um conteúdo, mais esse conteúdo vai produzir sintomas. Quanto mais inconsciente for um conteúdo, mais fortes serão os sintomas produzidos por esse conteúdo. Uma vez que você começa a tomar consciência desse material inconsciente, esses sintomas passam a ser vistos de forma simbólica, e em vez de se manifestarem somente de forma negativa, passam também a se manifestar de forma positiva, se transformando em ponte de ligação entre o inconsciente e a consciência, que vai gerar uma nova ampliação da consciência. Né? É assim que acontece o processo terapêutico. O paciente chega em dissociação, em sofrimento, existe na psique, né, desse paciente uma desarmonia, um desequilíbrio, uma dissociação. Durante o processo terapêutico,
o paciente é convidado a olhar para essa desarmonia, para esse desequilíbrio, para esses sintomas. Com o tempo, esses sintomas passam a ser vistos de forma simbólica, e com o tempo, esses símbolos, que se manifestam através dos sintomas, passam a restaurar o equilíbrio, a saúde e o bem-estar psíquico desse indivíduo, ampliando a consciência desse indivíduo e aumentando o seu autoconhecimento. Ok? Seguimos? Vamos adiante? Então, vamos lá. Continuando aqui, já na página 64 do PDF. Finalzinho do parágrafo 384. O estado inconsciente é, portanto, manifestamente distinto do estado consciente. Embora, à primeira vista, o processo continue no inconsciente, como se fosse consciente, contudo, com a crescente dissociação, ele parece baixar a um nível mais primitivo, isto é, arcaico e mitológico, e aproximar-se em seu caráter de forma instintiva, subjacente, e assumir as qualidades específicas do instinto, que é igual a automatismo, capacidade de não se deixar influenciar e reação de tudo ou nada, né? Então, quanto mais é inconsciente o conteúdo, mais ele funciona como se fosse um aspecto somente do instinto, um aspecto somente mitológico, né? Instintivo, fisiológico, melhor dizendo. Aí conclui Jung. Assim, chegamos à conclusão paradoxal de que não há um conteúdo consciente que não seja também consciente sobre outro aspecto. É possível igualmente que não haja um psiquismo inconsciente, que não seja ao mesmo tempo consciente, né? Então, essa afirmação aqui do Jung é bem interessante e importante, porque ele vai dizer que todo o conteúdo, seja ele consciente ou inconsciente, como ele é psíquico, ele vai apresentar todas as qualidades do psíquico, dentre elas a qualidade de ser consciente e a qualidade de ser inconsciente. Então, segundo essa teoria, não há nenhum conteúdo que seja totalmente consciente, assim como não há nenhum conteúdo que seja totalmente inconsciente. Todo e qualquer conteúdo psíquico, ele vai ter um aspecto consciente e, ao mesmo tempo, outro aspecto inconsciente. Então, vamos falar de nós, vamos falar do ego, quem eu sou, né? Por mais que eu fale e me conheça e fale sobre quem eu sou, haverá um lado inconsciente desse quem eu sou, desconhecido para mim naquele momento, tá? E vamos falar de um conteúdo inconsciente, né? Quando eu olho para um sonho, que é completamente estranho para mim, né? E que se refere a aspectos misteriosos, abstratos, incompreensíveis para mim, portanto desconhecidos para mim. Mas alguma coisa desse sonho é consciente, como, por exemplo, o próprio relato do sonho, ou a memória do sonho, a lembrança do sonho é consciente. Então, todo e qualquer conteúdo psíquico vai ter sempre um aspecto consciente e um aspecto inconsciente ao mesmo tempo. Daí se conclui que a psique, ela é como uma totalidade, consciente e inconsciente ao mesmo tempo. Tá? Com isso, Jung começa a preparar a nossa cabeça, a nossa mente, para que a gente possa entender algo muito importante dentro da teoria junguiana, que é a ideia de que existe no inconsciente uma consciência, né? Aí chegamos aqui no item F, o inconsciente como consciência múltipla. E a terceira questão do nosso roteiro. A consciência no inconsciente, né? Então, se todo conteúdo psíquico tem um lado consciente, tem um lado inconsciente, será que existe uma consciência no inconsciente? Diz Jung. Por isso faremos bem em conhecer a consciência do ego como cercada
de uma multidão de pequenas luminosidades, de pequenas consciências, em outras palavras. Continua Jung aqui já no item F, né? O inconsciente como consciência múltipla. A hipótese da existência de múltiplas luminosidades se baseia parcialmente, como já vimos, no estado semelhante à consciência dos conteúdos inconscientes, e parcialmente sobre a ocorrência de certas imagens que devem ser consideradas simbólicas e que podemos descobrir nos sonhos e fantasias visuais dos indivíduos modernos ou nos documentos históricos. Como sabemos, uma das fontes mais importantes para o conhecimento das representações simbólicas no passado é a alquimia. É desta que eu tomo, sobretudo, a ideia das centelhas, que aparecem como ilusões visuais na substância da transformação. Então, ele começa a fazer uma amplificação do material, que ele está abordando aqui, a questão do inconsciente como consciência múltipla, comparando isso com a alquimia, com os textos alquímicos, que trazem a ideia das centelhas, as centelhas que se encontram na substância em transformação, né? Pontos luminosos, pequenos pontos luminosos que se encontram naquela substância que começa a se transformar dentro de um processo alquímico. Ele faz uma analogia, comparando uma coisa com a outra, né? Dizendo que do mesmo modo que isso ocorre na matéria em transformação, isso também acontece na psique que está em constante transformação. Ou seja, naquele material desconhecido, naquele material do inconsciente, há pontos luminosos que estão se formando, que correspondem às centelhas da alquimia, que na sua teoria é entendido como pequenas ilhas de consciência. O que são essas pequenas ilhas de consciência? Na teoria junguiana, são os arquétipos. Então, o arquétipo, ele vai trazer a luminosidade. O arquétipo, além de trazer o luminoso, traz também a luminosidade, a luz, né? Um efeito consciente. É como se o arquétipo trouxesse um sentido, e ele traz. É como se o arquétipo trouxesse um, uma finalidade, um propósito para a existência, e ele traz. Essa finalidade, esse propósito, esse sentido, é visto como uma consciência que está ali se formando, que está ali aparecendo, que está ali refletindo a sua força, a sua luz. E aí Jung começa a fazer uma série de aplicações com o material da alquimia, e eu vou pegar aqui alguns pontos importantes para o nosso estudo de hoje. Continua Jung. Desta interpretação, ressalta claramente que certos alquimistas já pressentiam a natureza psíquica das luminosidades. Eram sementes de luz espalhada no caos. Seria a sementeira do mundo futuro. Já adiantei para vocês, né, assim, que esses pontos, essas centelhas, né, essas pequenas ilhas de consciência que existem no inconsciente são os arquétipos, né? Aí é a nossa pergunta aqui do nosso estudo dirigido. Quais os pontos de consciência no inconsciente? Diz Jung. Estas formas, né, correspondem às ideias platônicas, o que nos permitiria comparar as centelhas com os arquétipos, admitindo-se que as imagens eternas de Platão, guardadas em lugar supraceleste, são uma versão filosófica dos arquétipos. Desta visão alquímica, seria preciso concluir que os arquétipos têm em si um certo brilho ou certa semelhança com a consciência e que, por conseguinte, uma certa luminositas está vinculada a luminositas. Então, sim, uma certa luminosidade vinculada à luminosidade do arquétipo. Continue Jung. Parece que Paracelso teve também uma ideia deste fato. Na sua filosofia sagax,
encontramos a seguinte passagem: e do mesmo modo como no homem não pode existir nada sem um lumen divino, assim também nada pode existir no homem sem o lumen natural. São estas duas únicas partes, o numen e o lumen, que tornam um homem perfeito. Tudo o que existe provém dessas duas coisas, e as duas estão no homem, mas sem elas o homem não é nada, embora possam existir sem um homem, diz Paracelso. Continuando aqui, né? Vimos que os arquétipos são essas fontes de consciência que se encontram no inconsciente, mas qual é a fonte do arquétipo? De onde provém os arquétipos? É uma outra questão para o nosso roteiro aqui. Continue Jung. As centelhas provêm do Ruach Elohim, do Espírito de Deus. Entre as centelhas, ele distingue uma centelha perfeita do único poderoso e forte, que é o Elixir, e, consequentemente, a própria substância arcana. Se podemos comparar os arquétipos com as centelhas, é evidente que Ra acentua de modo particular um deles, e este é descrito como a mônada e o Sol, e ambos indicam a divindade. Então, dentre os arquétipos, existe um arquétipo central, ordenador, regulador e que é a fonte dos demais arquétipos. Seria um paralelo da imagem do Sol para o alquimista medieval. A fonte da vida, a fonte da consciência, a fonte da existência de todos os seres. Então, esse arquétipo central na teoria junguiana é chamado de self. Continuando aqui, ó. Imagem semelhante se encontra na carta de Inácio de Antioquia aos Efésios, onde ele escreve a respeito da vida de Cristo. Mas como ele se manifestou aos éons, idades, uma estrela brilhou no céu, mais luminosa do que todas as outras estrelas, e sua luz era inexprimível, e tal fenômeno provocou espanto. Todas as outras estrelas, juntamente com o Sol e a Lua, se reuniram em coro à volta dessa estrela. Psicologicamente, a única centelha ou mônada deve ser considerada como o símbolo do self, um aspecto que aqui apenas desejo mencionar. Aí depois ele vai desenvolver a teoria dele sobre o self ainda nessa obra aqui, A Natureza da Psique. Mas por hora ele está dizendo que a origem dos arquétipos, a fonte dos arquétipos, assim como o centro da psique, assim como o fator ordenador e regulador dos demais arquétipos, é o self, ou seja, é o si mesmo. Então, não se pode chegar ao self sem que nós não possamos caminhar pela sombra, pelos complexos autônomos, pelos arquétipos que se manifestam. Somente através dos arquétipos que se manifestam, dos complexos autônomos, que nós podemos chegar no self, que é a fonte de tudo isso. E aí chegamos ao final desse nosso roteiro, né? Só completando aqui, ó, no parágrafo 392. Se me permitir demorar-me um pouco mais sobre Paracelso e citar um determinado número de textos autênticos, foi com o intuito de fornecer ao leitor uma ideia aproximada da maneira como este autor concebe a luz da natureza. Parece-me de muita importância, particularmente com relação à nossa hipótese da existência de uma consciência múltipla e seus fenômenos, que a visão característica dos alquimistas, aquela das centelhas que brilham na substância arcana negra, se transforma, segundo Paracelso, no espetáculo do firmamento interior e de seus astros, estrelas. Ele considera a psique obscura como um céu noturno, semeado de estrelas, cujos planetas e constelações fixas representam os arquétipos em toda a sua luminosidade e luminosidade. O céu estrelado é, na verdade,
o livro aberto da projeção cósmica, no qual se refletem os mitologemas ou arquétipos. Nesta visão, a astrologia e a alquimia, as duas representantes da psicologia do inconsciente nos tempos clássicos, dão-se as mãos, né? E aí chegamos à teoria do Jung de que no inconsciente há consciências múltiplas. E quem são essas consciências múltiplas? São os arquétipos. Qual a fonte dos arquétipos? É o arquétipo principal, que é o self. Aí finalizamos nosso encontro de hoje, deixando já engatilhado para o próximo mês, né? O item final desse capítulo 8º, que é forma comportamental e arquétipo. Ok, gente? Então, finalizamos por hoje. Quem tiver algum comentário, alguma colocação, pode fazer agora, ou no grupo do WhatsApp, ou até mesmo lá no canal do Labirinto. A gente finaliza por hoje, então. Eu vou fechar esse link e já mandar o link da supervisão. Ok? Ok, professor. Obrigado por tudo aí. Tchau, Evina. Um abraço. Abraço, Tchau, gente. Até obrigada. mais. Até a próxima.